Ah, mas você não acredita em Deus, você é ateu, você é agnóstico, você não acredita no Espírito Santo, você é o homem que vai para o inferno. Ok, pessoal, vamos nos aprofundar no inferno de Dante hoje. Pessoal, pode parecer brincadeira, mas isso é uma coisa muito séria. A cada dia que passa, eu fico olhando a personalidade das pessoas, cada vez indo de mal a pior, tá? Pensamos numa coisa antes da gente adentrar nesse mundo relacionado a acreditar ou não acreditar em um Deus Salvador, em um Espírito Santo ou coisa parecida. Primeiramente, eu quero que você entenda que tudo isso que vem ocorrendo com a nossa humanidade, isso é antigo, tá? Claro, evidente, essas coisas sempre foram antigas. Nós vivemos em um mundo dominado pelo consuetudinário, digamos, costume dos antigos. Se o antigo acreditava, é porque é verdade. Então, logicamente, nem todo mundo segue essa primícia, porém, há um problema que me preocupa muito, porque eu sempre falo num filtro, né? Não o grande filtro voltado ao universo e tal. Não, mas o filtro nosso, da nossa civilização. Observaram que a cada filtro da civilização há um desconforto relacionado à crença. Tem pessoas que não sabem que as civilizações se misturaram, politeísta, monoteísta, e se misturavam dali para cá. As pessoas falam, mas o pessoal saiu. Enfim, isso é uma questão histórica. Eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês sobre as questões históricas, porque eu não sou especialista nessa área. Mas eu quero que você entenda que os povos se misturaram. E cada vez que os povos se misturavam, cada vez que eles migravam de um lugar para outro, a lei, as normas, a crença, tudo se modificava de uma certa maneira. Tanto é que o catolicismo, depois de Martinho Lutero, teve toda essa ramificação evangélica, não foi à toa. Mas é importante você compreender, independente da sua crença, que a civilização ela vai mudando de acordo com o filtro que ela mesma propõe para o próprio grupo em si ou para os grupos civilizacionais de determinadas formas. Agora preste atenção. Por exemplo, eu não vou nem voltar no filtro bem lá no passado. Vou falar do filtro de agora, só assim fica muito mais fácil de você entender. O próximo filtro, eu acredito que o próximo filtro da civilização será da seguinte forma. Preste atenção. Por quê? Mas porque eu acredito que o filtro da civilização está muito próximo. Pessoal, sempre em toda a história, por assim dizer, é só você observar por essa perspectiva que você vai avaliar do que eu estou falando para você. Todas as vezes que estava a sociedade numa certa decadência, seja para um lado, seja para o outro, ou porque foi conquistado, ou porque foi expulso, ou porque foi para o deserto, ou porque foi obrigado a mudar de religião, ou por guerras e tal, ou por uma escolha ideológica, não importa. Sempre quando a civilização começa a entrar em conflito, há um crescimento bastante do que diz respeito ao ateísmo, de um modo geral. Por quê? Porque as pessoas começam a pensar, ou pelo menos algumas pessoas começam a pensar, algumas pessoas que têm acesso a algum tipo de informação, seja intelectual ou simplesmente científico, eles começam a pensar, será mesmo? O problema é que as pessoas que não detêm o conhecimento científico, não buscam isso, apenas fica vivendo a seu bel prazer, comer, dormir, procriar, ainda vivenciando nos tempos de Noé, nos tempos de Moisés, que a lei era, ó, bota filho no mundo que o resto a gente resolve. Faltou comida, muda de um lugar para outro, nós éramos caçadores-coletores. Então a ideia era fazer filho mesmo. Por isso que tudo e muitas das coisas estavam baseados no sexo. Por isso que tinha a deusa do sexo, tinha a deusa disso. O culto ao sexo era muito, vamos dizer assim, vivenciado nessa época. Porém, são diversas fases da vida humana, mas o primordial que eu quero que você entenda aqui é que sempre no encontro desses conflitos entre um e o outro havia um crescimento, uma alta sobre
o ateísmo, porque as pessoas passavam a raciocinar simplesmente por causa disso. E ao acontecer alguma coisa, algo acontecia naquela civilização que obrigava, de certo modo, as pessoas recriarem a religião. Por exemplo, eu acredito muito fielmente que o próximo passo, ou digamos, a próxima curva, né, o próximo filtro da civilização ou relacionado à própria religião, será as pessoas começarem a acreditar em extraterrestres. O próximo passo está claramente isso. Pode ser que nem apareça nada disso. Porque nós temos aí em dois blocos, né? Ou nós vamos recriar a religião colocando aí os extraterrestres em pauta, ainda mais que na palavra, na Bíblia, existe lá na casa do meu pai, tem várias moradas, tem muitas moradas. Então, isso aí vai ser um prato cheio para ser acrescido, para ser acrescentado outras histórias, e os nossos descendentes futuros vão estar visualizando isso. Vão estar visualizando que foi acrescentada alguma coisa relacionada à religiosidade, ou digamos, aos extraterrestres, por assim dizer, né? A vida fora da Terra. Por que eu estou falando isso? Não precisa nem mesmo aparecer. Eu não estou dizendo que vai aparecer de uma hora para outra o ET de Varginha, ou o ET de Bilu. Eu não estou falando sobre isso que vai aparecer, porque se tivesse que aparecer já teria aparecido há muito tempo. Eu estou dizendo que mesmo que não apareça, qualquer fenômeno fora do mundo que venha a ser apresentado à humanidade de uma hora para outra, de hoje para amanhã, algo acontecerá na própria religião por ela mesma. Nem que do nada um padre, um papa, um pastor invente e diga assim, não, acabou de surgir aqui uma página que diz que os extraterrestres também são nossos irmãos e que Deus está acima deles. Enfim, vou inventar qualquer coisa. Porque para manter a fé, para manter o grau, a ideia da religiosidade, o ser humano sempre vai inventar alguma coisa, sempre vai emendar alguma coisa dentro do que já existe. Faz parte da nossa, vamos dizer assim, da nossa rede neural, do nosso consuetudinário, da nossa mistificação humana. Por isso que eu, pessoalmente, eu não acredito em um ateu 100%. Eu não acredito em uma pessoa ateia 100%, eu não acredito em uma pessoa que diga que desconheça totalmente a ideia sobre Deus. Vai ter alguns aí meio, vamos dizer assim, meio ortodoxo, né, que vão dizer, não, eu não acredito e tal, vão ser muito fiéis ali à sua decisão, ou por ser muito matemático, ou por ser muito científico, não acreditar nessas coisas, ou simplesmente que tenha o Deus de Spinoza a seu favor, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, independente disso, eu penso e imagino que nenhuma pessoa aí é ateu 100%. Ele deve sim acreditar que alguma força constitui isso aí. Se você botar 10 ateus um junto do outro, cada um vai ter uma visão diferente, vai ter ali não acreditar em nada, ou mais ou menos, vai ter uma visão diferenciada, e ao mesmo tempo, da mesma maneira, eu classifico também a pessoa religiosa. Do mesmo jeito como ela pode ter uma fé do tamanho do mostarda e querer fazer um monte de coisa, vai ter aqueles que não têm fé nenhuma, nem acreditam direito, mas está indo para a igreja, está lá, glória a Deus, aleluia. E as pessoas são assim. As pessoas são constituídas desses altos e baixos. Isso poderia até dizer que isso é normal. Porém, o verdadeiro mal é quando isso começa a afetar, de um certo modo, a parte psíquica da pessoa. Quantas e quantas pessoas você conhece que estão aí com medo, atribulados da vida, porque simplesmente acredita que seus pecados podem levar ele ao inferno? A criação do inferno foi justamente para isso. A criação do inferno foi justamente para controlar pessoas em momentos e situações diferenciados das civilizações. Porém, isso é carregado até os dias de hoje. Eu sempre falo aqui, né? Se você pegar uma criança e emborcar uma sandália, eu sempre uso esse termo da sandália, né? Tem pessoas que desviram a sandália porque acreditam que aquela sandália ali, a mãe vai morrer ou coisa parecida. Então, pessoal, a fé, a crença, ela é nato do ser humano. Independente se você acredita ou não. Você pode ser ateu, você pode ser o que for, mas a humanidade continuará em sua maior parte da forma como ela age, da forma como ela está. E quando surgir outro tipo de fenômeno, qualquer tipo de coisa, também receberá o nome de Deus, ou enviado de Deus, ou qualquer coisa parecida. O diabo no passado era visto, pelo menos, entenda, eu sei que não existe diabo, eu sei que tudo isso é uma criação das igrejas e das entidades eclesiásticas do passado, isso eu sei.
Mas eu estou dando um exemplo para vocês. O diabo no passado ele teve várias faces, de acordo com a civilização, de acordo com o medo de cada pessoa ali. Então, o diabo foi se modificando. Pode ser que ele venha agora como ET e seja criado daqui para frente uma nova escrita suja dali por diante, novos capítulos da própria Bíblia, que é considerado a história da humanidade. Embora com seus erros e defeitos, com suas contradições, não importa para a maioria. E como a gente sabe que a maioria é sempre quem vence, que seja feito a sua vontade. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.